Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você em mais uma transmissão dominical. Nós transmitimos às 9 e às 18 horas aos domingos. E convidamos as famílias a se reunirem em suas casas. Nós publicamos a nossa liturgia em boletim. Essa liturgia está no grupo de WhatsApp da igreja. Se você não está nesse grupo, não é de nossa igreja, eu convido a visitar o nosso site, igrejamemorial.org, e no site você pode baixar o nosso boletim em PDF e acompanhar a nossa transmissão, igrejamemorial.org. Nós vamos adorar ao Senhor através da leitura da sua santa palavra no livro de Obadias, capítulo 1, verso 17. Obadias, capítulo 1, verso 17. Obadias é um daqueles profetas que não é muito conhecido. Isaías, a pessoa vai lá, abre em Salmos e acha Isaías. Jeremias, mas aí quando chega nos profetas menores, como Obadias, é mais difícil. Mas ele está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Então você procure aí, Obadias, capítulo 1, verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança, Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança. Eternamente Deus, tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águias. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águias.
Oremos. Eterno Deus e Pai, graças te damos, porque tu és eternamente Deus. Todas as coisas passam, mas o Senhor permanece desde a eternidade. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Recebe, ó Deus, os nossos cultos, que neste momento, nesta hora, estão sendo prestados em nossos lares. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala-nos através da tua santa palavra e da instrumentalidade do teu servo, reverendo Isaac Carvalho. Em nome de Cristo, em quem temos o perdão dos nossos pecados, nós oramos agradecidos. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Obadias, que fica entre justamente Amós e Jonas, com apenas um único capítulo. Obadias, capítulo 1, eu lerei apenas o verso de número 1. Obadias, capítulo 1, apenas o verso 1, mas farei a exposição até o verso de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as vozes do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro, que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo, eterno, bondoso e maravilhoso Deus, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra. Ela que nos ensina, ela que nos exorta, ela que nos consola. É ela, ó Senhor, que nos dirige, nos faz ter esperança, pois podemos vislumbrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigado, é assim que nós te agradecemos, em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Se há uma palavra fora a pandemia do coronavírus que está se permeando em nosso meio, é a palavra colapso. Muito se teme o colapso em relação ao sistema de saúde, ou ao colapso financeiro. E a palavra colapso, ela nada mais é do que justamente trazer à tona a fragilidade, ou então a insuficiência de um sistema. Essa palavra colapso, ela não causa temor por conta justamente da força deste vírus, mas revela a fragilidade das nações, a fragilidade do sistema de saúde, a fragilidade do sistema financeiro. Ou seja, o vírus está revelando a fragilidade que há em nosso mundo. Mas a fragilidade revelada por esta pandemia não está somente no âmbito financeiro, no âmbito global, no seu sistema político, ou no seu sistema de saúde. Mas o colapso também está sendo revelado dentro das famílias. Pois nunca se ouve tantos relatos de problemas familiares ou violência doméstica quanto neste tempo. Quando nós falamos de família, é justamente neste sentido e este pano de fundo que faz parte o livro de Obadias. Pois Obadias justamente ele vem retratar a cidade de Edom, ou seja, os edomitas, na verdade, o povo edomita. E este povo é oriundo justamente de um ventre materno, justamente de Rebeca. E lá então estão duas nações naquele ventre,
E é ali onde justamente nasce a rivalidade através de Esaú e de Jacó. Gênesis 25, 22 retrata justamente isso. A rivalidade entre dois irmãos, que justamente revelou a fragilidade de uma família. Enquanto a promessa de Deus era justamente que o mais velho serviria o mais moço, Isaque, na sua velhice, resolveu desobedecer a Deus e propôs dar a bênção a Esaú. Mas Rebeca também fez algo terrível, pois, não tendo a ciência da soberania de Deus, resolveu dar uma mãozinha para Deus e fez com que justamente Jacó ele enganasse o seu pai, já velho e cego, e então recebesse a bênção em seu lugar. Mas o que podemos então também extrair acerca deste livro propriamente dito? Primeiramente, o nome de Obadias, que quer dizer justamente servo do Senhor, ou então adorador de Yahvé. Nada se tem a respeito de Obadias, que por sinal é o menor livro do Antigo Testamento. Ele que faz parte dos 3 profetas menores que relatam contra nações estrangeiras. Nós temos, por exemplo, Naum, acerca dos assírios. Nós temos Abacuque, em relação aos babilônicos. E nós temos Obadias, com relação aos edomitas. Dito isto, também nós temos dificuldades de compreender qual seria o cenário deste livro. Muitos autores divergem com relação a essa informação. Primeiramente, o que podemos dizer é que Obadias ele está em um período propriamente dito, e nisto eu concordo com o João Calvino, em relação à invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Então, esta data seria do ano 586. E por que este momento é importante, este pano de fundo da história é importante para a compreensão deste livro? Porque justamente é nesse período em que Jerusalém está sendo arrasada por Nabucodonosor, em que há uma invasão justamente de Nabucodonosor, é que podemos então vislumbrar a ação dos edomitas. Arrasem com Jerusalém, acabem com Jerusalém. O sentimento de vingança, um sentimento então egoísta, um sentimento de rivalidade, pois eles foram considerados como irmãos. E agora nós vemos justamente este ato, o prazer justamente dos edomitas verem Jerusalém sendo arrasada, o povo de Deus sendo destruído. Ou seja, o coração soberbo, invejoso dos edomitas haviam tomado o seu coração. E porque eles estavam dessa forma, ou agiam desta forma? Primeiramente, é importante saber qual era a estrutura de Edom. Eles estavam localizados em uma alta planície, em um lugar rochoso, em fendas, que era muito difícil ter acesso, aonde então eles se ensoberbecem, porque a sua estrutura é praticamente inabalável. Então nós vemos que a soberba, o orgulho, a arrogância e principalmente o desejo de humilhar Israel, humilhar Jerusalém, estava em seu
coração. O desejo de então, em algo muito simples, começando com a rivalidade e briga entre irmãos, culmina em uma rivalidade de nações. Mas ainda há um aspecto interessante dessa história, porque os edomitas, eles não só estarão nesta época em relação à invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, a ida ao cativeiro, mas inclusive a perseguição do próprio Cristo, a perseguição dos seus apóstolos, foi realizada e tramada justamente por um descendente de Esaú, que é justamente o rei Agripa, que há 5 gerações, Agripa o Grande, Agripa o Antipas, e nós vamos ver então Herodes sendo esta geração. Herodes o Grande, Herodes Antipas I, Herodes Antipas II. E aí nós vamos observar que este será o que perseguirá Jesus e perseguirá também os seus apóstolos. Nós vemos então que esta descendência é justamente a descendência contrária ao povo de Deus. Feito esta introdução, nós vamos meditar esta manhã sobre o seguinte tema: a mensagem de Deus, tristeza para o mundo, mas consolo para o seu povo. Tristeza para o mundo, mas consolo para o seu povo. E nós vamos dividir esse texto em 3 pontos importantes. E nós vamos apenas trabalhar esta manhã este primeiro aspecto. Esse texto é dividido do verso de 1 a 14, com relação à humilhação de Edom. Depois nós vamos dos versos 16 ao verso 18, como sendo o juízo para Edom e para as outras nações. E depois, a última estrutura, do verso 19 ao 21, nós vamos vislumbrar a exaltação do povo de Deus. A exaltação do povo de Deus. Acompanhe comigo então o texto e nós vamos trabalhando e tirando algumas lições para as nossas vidas desse texto. Acompanhe comigo a partir do verso 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Primeiramente, o texto trata como visão de Obadias, ou visão de Deus para Obadias. Aqui no caso, então, não é algo que veio do coração de Obadias, não é algo que veio da sua elucubração, não é algo que foi construído da sua mente, mas é algo vindo da parte de Deus. Visão de Obadias, mas esta visão, e o termo de visão, é justamente aquilo que é revelado. Esta visão não veio do próprio Obadias, mas sim de Deus. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro. Disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Qual era então a missão de Obadias? Era justamente ir até as nações e com um brado chamar as nações para arrasar e destruir Edom. Da mesma forma
que Edom desejou, e Edom trabalhou justamente com os perseguidores de Jerusalém, do povo de Deus. Assim, justamente agora, ele está sendo colocado para chamar essas nações e destruir e arrasar Edom. Mas que nações eram estas, chamadas para a destruição de Edom? Nós vamos observar isso no texto. Ele não só chama nações inimigas, mas também nações aliadas para a destruição de Edom. Chegou o tempo, então, que a soberba, que o orgulho, que a altivez de Edom seria derribada. O Senhor, então, chama justamente o profeta Obadias, servo do Senhor, para justamente ser uma voz que bradava entre as nações, e chamando justamente Obadias para agora sim trazer terror àquela nação. Uma lição importante desse texto, irmãos, será justamente isso. Aquilo que se planta, se colhe. E o texto ainda vai prosseguir: levantemos contra Edom para a guerra. E ele vai dizer: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu é muito desprezado. Aqui está falando de Edom, que é justamente avermelhado ou vermelho, quer dizer a sua palavra, devido justamente ao local onde se encontrava, em fendas, em rochedos. E nesse sentido, então, ele está dizendo uma questão que é muito importante no texto: que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Aqui, que te fiz pequeno, justamente é uma expressão que poderíamos chamar de um pretérito profético. Ou seja, é algo que está no passado, mas que ainda não aconteceu. Não aconteceu no tempo que Obadias estava escrevendo, mas na mente de Deus já estava decretado justamente este fato, que Edom seria destruída. Então esse pretérito profético, ele justamente trabalha este aspecto. Não aconteceu para os homens, mas decretado para Deus. No passado, porque para Deus isso já ocorreu, mas para o tempo e para o espaço, aquilo que Deus decretou iria ser cumprido. E então ele vai dizer: muito desprezado. Verso 3: soberba do teu coração te enganou, e tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Aqui ele começa então a introduzir retóricas. E por que esta soberba no coração? Ora, porque Edom também estava em uma localização estratégica em relação ao comércio. Ele tinha justamente uma estrutura em que exércitos não poderiam invadir, eles tinham riquezas, eles tinham aliados fortíssimos, e então eles pensavam na sua soberba e na sua altivez: quem poderá nos derrotar? Só que eles se esqueceram e não levaram Deus em conta. Ou seja, eles se esqueceram de Deus, eles se esqueceram de sua linhagem, eles esqueceram justamente que eles provêm justamente da raiz de Jacó,
que, na verdade, Jerusalém e os edomitas deveriam ser irmãos, afetivos. Mas então, agora, ele trabalha com uma retórica para mostrar a alguém, sim, que pode derribar toda a soberba, a altivez de Edom. E então, no verso número 4, ele vai trabalhar: se te remontares como águia, e puseres o ninho entre as estrelas, e de lá te derribarei, diz o Senhor. Se tiveres nas alturas, se tiveres como águias, onde ninguém pode alcançar, eu te derribarei, eu te puxarei. Então perceba então que esse primeiro aspecto é para que fosse destruída e arrasada a soberba de Edom, a altivez de Edom, toda a estrutura em que Edom confiava começa a desmoronar. Primeiramente, ele trabalha o aspecto natural. Ele está falando da posição geográfica de Edom. Ele está falando justamente da incapacidade humana de atingir Edom. Mas não há fronteiras, barreiras, fendas, alturas, onde Deus não possa justamente traçar o seu plano e o seu poder. Então, de maneira que ele trabalha esse aspecto, diz o Senhor, e no verso 5, ele diz justamente isso: se vivessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? O que ele está dizendo aqui em mais uma retórica? Imagine um ladrão comum entrando em uma mansão. E um único ladrão entrando em uma mansão, ele não terá capacidade de levar tudo o que necessita. Ele não terá capacidade de roubar tudo o que se encontra naquela residência. Mas o que ele está dizendo aqui no texto e nessa retórica: ora, o meu poder, a minha vingança e o meu juízo sobre Edom é tão grande que aqueles que roubarem Edom não deixarão absolutamente nada. Aqueles que furtarem Edom, nada será deixado. Nada será deixado. Primeiramente, nós começamos a observar que ele começa a ruir a estrutura natural de Edom, falando da capacidade de Deus justamente de ir a lugares inalcançáveis para o homem, de ultrapassar as fendas, as barreiras, as alturas. E agora justamente ele está começando a ruir e a destruir toda a riqueza de Edom. Ou seja, vocês estão confiando na questão geográfica, eu a destruirei. Vocês estão se valendo das suas riquezas, eu as tomarei. E então, justamente, ele prossegue o texto e ele diz assim: se a ti vivessem os vindimadores, aqueles que justamente eles arrancam o vinho, ou eles colhem o vinho, não deixariam pelo menos alguma coisa, ou então algum cacho de uva? Como foram rebuscados os bens de Esaú.
Aqui justamente ele está dizendo, ora, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Percebam aqui, até mesmo as plantações, as uvas que eram justamente também plantadas, nem um cacho de uva seria deixado. Aquele tesouro escondido em um local que ninguém sabe, que ninguém alcança, esse também seria levado. E é justamente todos esses tesouros, como foram esquadriados os seus tesouros escondidos, como foram levados, divididos, roubados. E percebam que justamente é essa colocação do texto em relação à descendência de Esaú. A descendência de Esaú. No verso 7, então, ele vai assim nos dizer: todos os teus altares te levaram para fora, todos os teus aliados te levaram para fora. Sabe o que é pior, meus irmãos? E o que é terrível acerca dessa mensagem? Primeiramente, na soberba e na altivez de Edom, o Senhor desestrutura a questão geográfica. Depois, na confiança de Edom em relação justamente aos seus bens, às suas riquezas, o Senhor as tira de seu meio. Mas há algo que é pior aqui. Uma coisa são estrangeiros, justamente invadindo Edom. Mas há algo terrível. É quando você é traído por um amigo, por um aliado. E é justamente isso que acontece. Ou seja, quem está roubando, invadindo, saqueando, destruindo Edom, Deus chamou todas as nações, inclusive aquelas que justamente Edom tinha como aliado. Os amigos, os aliados o atacaram. Ou seja, no momento então que Jerusalém foi justamente invadida por Nabucodonosor, e eles riram, e eles zombaram, e eles inclusive também entraram e levaram e saquearam. Agora está vindo a paga para estes que deveriam ser justamente fraternos e irmãos. Mas o texto nos prossegue e ele vai assim nos dizer: os teus aliados se levantaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Mas há um outro aspecto que a soberania de Deus nos traz. Primeiramente, há o aspecto geográfico que não é capaz de deter o poder de Deus, mas há algo também que havia no coração dos edomitas, é justamente o entendimento, o conhecimento. A soberba pelo conhecimento é um perigo. E naquela época, claro, não havia a tecnologia que temos hoje. E por que os edomitas
tinham conhecimento, porque justamente como eles eram o local estratégico de comércio, muitas pessoas passavam naquela região, e nós vemos então que, passando nesta região, muitas pessoas lhe davam a conhecimento do que estava acontecendo. Mas então os edomitas também foram arrasados no seu conhecimento. No verso de número 8, ele vai então assim nos falar: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento de Esaú, os teus valentes, ó Temã, estarão aterrorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Aqui há algo importante. Primeiramente, nós temos que compreender que Edom tinha uma capital que é chamada Sela, em hebraico, e para o grego, Petra. E aqui ele fala justamente de Temã, que era uma cidade, em homenagem justamente a um descendente de Esaú. E agora ele não só fala do aspecto geográfico, que é arrasado, do aspecto econômico, que é roubado, do entendimento, que na verdade não representa absolutamente nada, mas havia uma outra estrutura arrasada pelo Senhor, que era a estrutura bélica. Pois se havia algo para gloriar-se em Edom, seria a sua estrutura bélica, os seus inúmeros soldados, mas isto também seria destruído e arrasado. No verso 10, ele então nos diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Aqui então ele diz um motivo. Ora, você deveria ser fraterno com o seu irmão, amar o seu irmão, mas justamente você zombou, escarneceu, tramou contra ele. Constantemente o desejo de vingança estava no seu coração. E o que é importante aqui, não há uma ação de Jerusalém contra os edomitas. Esta derrota dos edomitas não é justamente algo que o povo de Jerusalém, que os descendentes de Jacó fizeram contra os descendentes de Esaú, mas é o próprio Deus manifestando a sua justiça sobre aqueles. Por último, meus irmãos, há um aspecto importante nesse texto. Como nós podemos compreender justamente esta humilhação, esta primeira parte desta mensagem de Deus. Ele vai dizer do verso 11 até o verso 14: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levamos os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão e o dia da sua calamidade, nem a ti alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Ora, meus irmãos, tu não devias, sempre ele vai tratar desta forma esta parte.
o que eles não deveriam ter feito: zombado, escarnecido, esquecido, humilhado. Eles deveriam ser unidos, fraternos. Mas aqui então está o motivo, a justificativa pelo qual a justiça de Deus chega para humilhar Edom, chega para massacrar justamente os edomitas, porque aquela descendência é uma descendência que não adora o Senhor, que não serve o Senhor. Verso 13, verso 14: não devias novamente ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapavam, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Meus irmãos, aqui justamente está retratado qual foi a atitude dos edomitas em relação a Jerusalém. O povo sendo destruído, casas sendo levadas, os bens e utensílios do templo também sendo saqueados. Não só aqueles que deveriam ser irmãos olhavam com prazer o ataque da Babilônia a Jerusalém, mas eles se alegravam, eles se enchiam de alegria, mas eles também estavam cheios no seu coração. É o fim de Jerusalém, é o fim da descendência de Jacó. Eles estão acabados, derrotados, destruídos, humilhados. É o fim deles. Não há mais salvação para eles. Ora, meus irmãos, este sentimento estava no coração destes, porque eles não eram povo de Deus, adoradores do Senhor. E eles se esqueceram de uma coisa: do Deus que governa, do Deus que dirige e do Deus que promete. Ele é fiel para cumprir. Há algumas lições que precisamos extrair desse texto. Primeiramente, em momentos de crise como estamos vivendo, de pandemias, muitas reflexões estamos fazendo. Os nossos carros, as nossas roupas, o nosso dinheiro, parece que são menos importantes nesse momento. É uma reflexão para vermos o quanto muitas vezes somos soberbos pelo que temos. E como estes momentos podem demonstrar a nossa fragilidade. Podem justamente desnudar, trazer justamente luz, o quanto somos frágeis. O quanto o carro do ano não adianta, o quanto o celular mais moderno não adianta, o quanto a roupa de marca não adianta, o quanto o dinheiro que eu tenho no banco não adianta. Porque isto justamente não deve estar a minha confiança. Então é o momento de nós refletirmos naquilo que devemos confiar. Um outro aspecto que esse texto ele nos traz de ensinamento para nós é justamente isso, meus irmãos. Nós não devemos
nos alegrar ou festejar a derrubada do outro, a derrota do outro. Não somente daqueles que são nossos adversários ou nossos irmãos, não podemos, meus irmãos, justamente olhar para estes com alegria, justamente naquilo que eles estão passando. Devemos ter um coração compassivo, generoso, um coração que olha justamente com tristeza. Não é se alegrar com os que choram, nem chorar com os que se alegram, mas é justamente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando nós iniciamos esta pregação, eu falei a respeito da palavra colapso, onde demonstram as nossas fragilidades, onde justamente demonstra a fragilidade de governos, demonstra a fragilidade de estruturas de saúde, mas há uma estrutura que jamais será colapsada. Há um reino que jamais será destruído. Esse reino é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há fragilidade, muito pelo contrário, a força, vigor e, acima de tudo, poder e governo eterno sobre todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos faça sempre olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. Trabalha os nossos corações, que nós possamos ser mais humildes, que nós possamos também ser, Senhor, ter a compaixão com o próximo, seja de nossa família ou não, que acima de tudo, Senhor, que tenhamos um coração confiante no Senhor, pois muito bem sabemos, ó Pai, que se estivermos firmes e olharmos para o Senhor, nós prosseguiremos para realizar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Nós prosseguiremos adorando ao Senhor com o hino 288, Mensagem Real. E eu o convido a refletir sobre a sua dedicação ao Senhor, a consagração dos seus dízimos e das suas ofertas, que nestes dias estão sendo feitas através de transferência bancária ou depósito. E se você tiver alguma dificuldade com os meios eletrônicos de transação bancária, você pode entrar em contato com a nossa junta diaconal e os nossos diáconos vão até a sua casa, recebem na portaria o seu dízimo, a sua oferta, procedem o depósito no respectivo banco e leva para você o comprovante de depósito. Assim como os diáconos estão à disposição para efetuarem alguma compra em farmácia, em supermercado, para aqueles que têm alguma vulnerabilidade. A nossa igreja contribuindo com esse momento, contribuindo com aqueles que pertencem aos grupos de risco, nós devemos e desejamos ajudá-los também neste particular. Dedicação ao Senhor, tudo que nós temos vem do Senhor, do que o Senhor nos dá, nós contribuímos, e nesses dias, conquanto estejamos sem nos reunirmos presencialmente, temos compromissos financeiros que precisamos honrar. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda a cada dia a sua provisão. Louvemos ao Senhor.
Celeste Pátria, sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a benção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem flui a redenção. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Nesta oração, nós também nos lembramos daqueles que completam mais um ano de vida. De hoje até o próximo sábado, em nosso boletim, estão listados os seguintes nomes: Ana Lúcia dos Santos Moura Zuzar e Tiago Juliano de Albuquerque Loureiro. Louvamos a Deus pela vida destes irmãos e pela vida de cada pessoa. Talvez você que me acompanhe ou que assista a essa transmissão fará aniversário esta semana, e nós rogamos a Deus a bênção dele sobre sua vida, sobre sua família. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia infinitas, nós agradecemos essa possibilidade de em nossos lares cultuarmos ao Senhor e fazermos isso conjuntamente a partir de uma liturgia comum. Agradecemos-te por tua palavra viva e eficaz, o teu cuidado para conosco, a tua proteção. E nesta hora, ó Deus, nós queremos rogar a tua bênção para cada pessoa que acompanha, que acessa a esta transmissão. Que a tua boa mão esteja conosco, com os nossos familiares, guardando-nos de todo mal, guardando-nos, ó Deus, das adversidades destes dias. Nós também, ó Deus, te pedimos de uma maneira especial por aquelas pessoas que estão acometidas do Covid-19. Senhor, tem misericórdia destes enfermos, conhecemos alguns destes. Tem misericórdia também, ó Deus, dos profissionais de serviços essenciais, dos militares, de coveiros, de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, pessoas, ó Deus, que têm ofertado o seu melhor nestes dias tão difíceis. Que a tua boa mão proteja a cada um deles. Em nossa igreja temos vários destes profissionais,
temos conhecimento, Senhor, em nosso círculo de amizades, em nossas famílias, de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com sintomas, outras até que já foram acometidas pela Covid-19, que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre estas pessoas, restaurando-lhes a saúde, fortalecendo-lhes o sistema imunológico, concedendo sabedoria aos pesquisadores na busca de remédios, de vacinas eficientes, eficazes. Tem misericórdia de nós, ó Deus, abrevia estes dias de sofrimento, de juízo sobre o nosso planeta. Perdoa os nossos pecados, continua conosco ao longo do dia, fala-nos através da escola dominical em cada uma das classes. E agora, ó Deus bendito, o que nós te pedimos é que o teu incomparável amor, que a graça de Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco e com todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Na sequência, nós teremos a escola dominical, as classes de jovens, adultos, casais, através deste canal no YouTube. A classe de adolescentes, a nossa UPA, tem funcionado através do Skype. As classes do departamento infantil têm utilizado vários recursos, vários programas, e todos estes recursos estão sinalizados em nossa página www.igrejamemorial.org. Lá você acessa o nosso boletim dominical, você acessa as classes da escola dominical, o material das classes do departamento infantil, e eu o convido a participar da escola dominical na sequência desta transmissão. Logo mais à noite, às 18 horas, estaremos reunidos mais uma vez em nossos lares, cultuando ao Senhor, seguindo a transmissão daquele momento. Ao longo da semana, sempre às 18 horas, meditação diária, às 20 horas, pequeno grupo, às 15 horas da quinta-feira, reunião de oração, e aos sábados, às 20 horas, reunião com os casados. Tudo à distância, tudo online, rogando a Deus que estes dias sejam abreviados para que nos reunamos fisicamente mais uma vez para glorificarmos ao Senhor. Tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. Amém.